E assim acaba cumprindo o papel, conduzindo a salvação. Eu sei que você aí, ouvinte, eu sei que você fica um pouco chocado, né, quando eu falo às vezes que o povo hebreu, o povo judeu, o povo da promessa, a descendência santa de Abraão, né, aceitos por Deus, colocado à parte para adoração. Você com certeza fica chocado quando eu falo que eles se tornaram assassinos de Cristo. Na verdade, a gente passa falando, né, o que aconteceu, mas tem detalhes que precisam ser pontuados, né, nesse caso. Não estou dizendo que não é, eles se tornaram sim, foram eles que fizeram, porque eles tinham condição especial. Jeová, o Deus do céu, deu a eles, e só a eles, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra por meio de Moisés, o mediador daquele pacto, né. Deus, ao escolher o povo hebreu, na verdade, ele fez um pacto com o povo judeu para adoração. E o próprio povo hebreu se diz, né, tudo que for determinado nós estamos dispostos a fazer. Então a relação do povo judeu com o Jeová, o Deus do céu, era uma relação especial. É chamado esse ensino na Bíblia de o pacto da lei. O pacto da lei, quando Deus deu 10 mandamentos e 600 leis para o povo hebreu. Quando isso aconteceu, o povo hebreu foi numa condição que ninguém na terra nunca teve. Como assim? Deus deu todas as normas de adoração por meio desses 600 mandamentos. Entendeu? Que diferenciava de qualquer outro povo, né? Foi por isso que Ruth viu a fama de Jeová, foi por isso que Noemi viu a fama de Jeová, foi por isso que os egípcios viram a fama e trocaram de deuses, que deuses pagãos, para Jeová, o Deus do céu, né? Começaram a acompanhar os judeus na adoração que eles prestavam porque tinham certeza que se tratava do Deus Altíssimo. Entendeu? Então, falar às vezes assim que o povo judeu, né? O povo da promessa são assassinos de Cristo, vai chocar mesmo alguns, porque a gente está fazendo no meio da palestra, no discurso, né? Naquele momento, com aquela ideia central, e de repente alguém ouve falar que a gente está dizendo que o povo hebreu, que o povo judeu assassinaram Jesus. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Só que tem que pontuar detalhes, né? Olha só, quem ficou muito descontente com a vinda de Cristo foi aqueles cabeças principais religiosos, que eram os principais sacerdotes. Principais sacerdotes do quê? E de quem? Principais sacerdotes que administravam a lei dos 10 mandamentos e das 600 leis. Então, devido à relação que esse povo judeu teve com Jeová, o Deus Altíssimo, eles ficaram muito, em sentido religioso, e deixaram de prestar atenção no ouvido, né? Porque a Bíblia dizia que viria um Salvador. E as próprias expectativas que eles tinham de um Salvador lá no período que Roma pressionava a Judéia, também fizeram com que eles errassem, né? Teve muita coisa por trás daquele arranjo sacerdotal religioso, na verdade, o melhor arranjo que havia na terra, né? Porque era o povo de Jeová, né? O povo judeu, o povo hebreu, cumprindo os 10 mandamentos e as 600 leis, ruim, ou não tão ruim, mal como fosse, mas era o povo de Deus. Tanto é que Jesus foi enviado às ovelhas perdidas, essas ovelhas perdidas da casa de Israel, ovelhas perdidas de Israel, com 10 mandamentos e 600 leis que eles não conseguiam cumprir, ninguém conseguia andar direito, exatamente direito, né? Então, para que eles reconhecessem a necessidade que eles precisavam de um Salvador definitivo, Deus estabeleceu, então, como parte da adoração verdadeira, aquele arranjo sacerdotal de um sacerdote pegar o animalzinho do ofertante, a pessoa que pecou, levava um animalzinho, que é a estrutura religiosa que existia, e o sumo sacerdote, o sacerdote, né, durante todo o ano, ele entrava num lugar chamado santo lá, e oferecia aquele animal para o Deus vivente, e Jeová aceitava isso como um arranjo sombra, chamado na Bíblia de sombra, né, da realidade. Por quê? Para que esse arranjo de ofertar animalzinho lembrasse os hebreus que eles precisavam de um Salvador definitivo, lembrasse eles, tivesse sempre na cabeça deles que eles eram pecadores, e não era para eles ficar exaltados por causa da relação com Deus. E especialmente lembrar que a ovelha principal viria, que era Jesus, o Salvador, e que depois eles poderiam ter definitivamente uma relação ou uma salvação de forma definitiva, né? Então, quando a gente fala que os judeus assassinaram Jesus, não estou falando mentira. É que o arranjo sacerdotal, né, desgostou de ter alguém superior a eles em sentido religioso, ensinando uma coisa muito maior do que a sombra da lei de 10 mandamentos e 600 leis, que no caso era o próprio Jesus, o Filho de Deus. E aí, então, em vez deles aceitarem, né, como muitos aceitaram, perceber as credenciais de Jesus, eles rejeitaram e o traíram e mandaram para Roma para ser morto.